sobre a cooperação regional para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, ambos assinados em São Miguel, em Tucumã, em 30 de julho de 2008. O relator é o deputado Rubens Bueno. Parecer é pela aprovação. Concedo a palavra ao relator, deputado Rubens Bueno. Senhora presidente, primeiramente agradecer ao deputado Jean Willis a gentileza de me suceder no caso deste relatório. E aí também aqui a homenagem ao nosso deputado Celso Russomano, que é o presidente do Grupo Brasileiro no Mercosul, e ambos são membros do Mercosul, do nosso Parlasul. Eu vou direto ao voto, senhora presidente, e até porque aqui trata de algo muito importante nas nossas relações em se tratando de Mercosul. O projeto de decreto legislativo número 846, de 10 de novembro de 2017, composto por 2 artigos, concede aprovação legislativa a 2 atos internacionais apresentados ao Congresso Nacional em 6 de junho passado e firmados pelo nosso país 9 anos antes do seu envio ao Parlamento. São eles: 1. O Acordo para a Implementação de Bases de Dados Compartilhadas de Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade do Mercosul e Estados Associados, assinado em São Miguel de Tucumã, em 30 de junho de 2008, encaminhado pela mensagem número 186, de 5 de junho de 2017. E o acordo entre os Estados partes do Mercosul e Estados associados sobre cooperação regional para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, assinado em São Miguel de Tucumã, em 30 de junho de 2008, encaminhado pela mensagem 187, também de 5 de junho de 2017. As exposições de motivos interministeriais, número EMI 00278-2016, e o número MRE-MJCMI, número 112-0027-9/2016, dos Ministérios das Relações Exteriores e de Justiça e Cidadania, pertinentes a esses 2 instrumentos, foram firmadas em 15 de agosto de 2016. Portanto, 1 ano antes da assinatura da mensagem presidencial encaminhada aos 2 acordos mencionados no Parlamento. Ressalte-se na primeira missiva que, abre aspas, o mencionado acordo dispõe que as partes intercambiarão as informações disponíveis que registrem em suas bases de dados sobre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, fecha aspas. Ademais, o instrumento, abre aspas, visa aumentar a cooperação entre os Estados partes, no que se refere à proteção de crianças em situação de vulnerabilidade, a fim de combater de modo mais eficaz delitos como o tráfico e o sequestro de menores, fecha aspas. Na segunda exposição de motivos, enfatiza-se que, abre aspas, cumpre assinalar, em razão da intensidade do fluxo de pessoas através das fronteiras nacionais, que o instrumento firmado tem como objetivo reforçar a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, que se beneficiarão de coordenação efetiva entre autoridades judiciais e administrativas para o conhecimento de sua localização e paradeiro, buscando-se assim prevenir a ocorrência de atos ilícitos, fecha aspas. Na representação brasileira ao Parlamento do Mercosul, o relator que me antecedeu na análise dessa matéria trouxe à coleção alguns dados interessantes que me permito citar. No Brasil, dados de 2015 apontam que o governo registra um caso de sequestro internacional a cada 3 dias. De meados de 2012 a 2015, 56% dos pedidos eram de devolução feitos por outros países ao Brasil. Entre janeiro de 2014 e agosto de 2015, o Brasil devolveu 55 crianças e recebeu 25 crianças graças aos efeitos das negociações internacionais. O Mercosul, por sua vez, tem evoluído o sistema de proteção aos direitos humanos com a criação em 2015 da reunião de altas autoridades em direitos humanos e chancelarias do Mercosul e Estados associados, a qual constitui um espaço para debate sobre temas de direitos humanos relevantes para os países da região. A RAADH, estrutura-se em 6 comissões permanentes e 3 grupos de trabalhos temáticos, onde são discutidos, entre outros temas, os direitos da criança e do adolescente. Em novembro de 2015,
realizou-se no Paraguai a reunião sobre direitos humanos entre países do Mercosul. Dentre os temas debatidos, destacou-se a iniciativa Ninho Sur, na qual foi aprovada o Guia Regional para a identificação e atenção das necessidades de proteção dos direitos de crianças e adolescentes e discutido um plano de infância e meios de comunicação e a metodologia e a construção de diretrizes de bons tratos a crianças e adolescentes. Verifica-se, portanto, ressaltado no debate travado na representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que os dois acordos, ora em debate, precederam a criação da RAAD. Vêm ambos ao encontro da Política Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente e constata-se também que se coadunam com as regras de direito internacional público pertinentes à cooperação internacional, ao combate ao crime organizado transnacional e à respectiva necessidade de troca de informações entre os Estados-membros. Feitas essas considerações, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 846 de 2017, de autoria da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do acordo para a implementação de bases de dados compartilhadas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do Mercosul e estados associados, bem como do acordo entre os países membros, entre os Estados-membros do Mercosul e Estados associados sobre a cooperação regional para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ambos assinados em San Miguel de Tucumã há 9 anos, em 30 de junho de 2008, e encaminhados ao Congresso Nacional por 2 diferentes instrumentos da lavra do Presidente da República, as mensagens número 186 e número 187 de 2017. Do ponto de vista administrativo, como sugestão para facilitar a análise, assim como a consulta, a tramitação legislativa desses 2 atos internacionais, reitero a observação que fiz no relatório, no sentido de que, ao se determinar a pensação das 2 proposições, essa providência também deveria estar refletida na juntada dos respectivos autos de tramitação legislativa, assim como na sua vinculação no sistema eletrônico referente à sua tramitação nesta Casa, com elos automáticos de conexão tanto da proposição apensada principal, quanto da principal àquela pensada das mensagens 186 e 187. Ao projeto de decreto legislativo número 846 de 2017, que concede aprovação legislativa aos 2 atos internacionais. Era isso, senhora presidente. Em discussão, o parecer do relator, o deputado Rubens Bueno.